sequência. João capítulo 3, pode ser do 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Estenda as mãos na direção. Fala: Senhor, que o Senhor esteja presente aqui. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Usa o João e me usa também pela ação poderosa do Espírito, que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar, eu sei que é um dia de Santa Ceia, um dia de aliança, é um dia de renovação de aliança, e eu sei também que muitos aqui têm vivido lutas contínuas, lutas de crescimento, lutas de amadurecimento, lutas de transformação, e eu queria conversar um pouco sobre isso. Amém? E a primeira coisa é a interpretação desse texto. Eu tive que dar uma conferida até lá no grego, tem uma palavra que não sei pronunciar bem, mas me parece que autos, que é quando ele fala, Jesus fala que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra nascer de novo tem dois significados: nascer de novo, como está na maioria das traduções, e nascer do alto. A palavra é autos. Então tem esse significado também, embora poucas traduções do grego falem dessa palavra. Quem está me ouvindo? Amém. Não que eu vou ficar aqui falando de grego, até porque eu não falo grego, mas a gente vai pegando de tanto mexer para lá, para cá. Eu tenho um livro mágico lá em casa que eu vou traduzindo as coisas, buscando, preparando, para poder entender. Quando você fala disso, a gente começa a mudar algumas coisas, porque muita gente tem aquelas expressões do tipo: cara, eu estava vindo de moto, veio uma carreta, eu derrapei e o carro passou, a carreta passou 2 vezes na minha cabeça, nasci de novo. Não, você não nasceu de novo. Quem está me escutando? Você está vivendo a mesma vida, só que você deu sorte. Quem está me ouvindo? Ou recebeu de Deus um livramento. As duas possibilidades são verdadeiras. Quem está me ouvindo?
Mas uma possibilidade que não existe é não nascer de novo. Porque esse nascer de novo que Jesus está falando aqui, e aí eu tive o cuidado de ver, todas as vezes que ele fala nascido do Espírito, esse Espírito aqui não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, é um Espírito com E maiúsculo, ou seja, ele está falando de um nascimento que vem de Deus. É algo que eu sei que vai ter um monte de teólogos para dizer o porquê que isso acontece. Vai ter gente que vai dizer que é porque o cara mereceu, ou é porque ele trabalhou muito para isso, ele correu atrás. Outros vão dizer que o cara não fez nada, mas que Deus decidiu, pelo amor dele, a fazer. Mas Jesus, ele está caracterizando, ele está dizendo uma coisa: esse negócio que acontece com a gente, essa coisa que acontece com a gente, que nós passamos a ter um entendimento completamente diferente das coisas, da vida, é algo cuja iniciativa vem do alto. Quem está me ouvindo? E Jesus, é claro, Nicodemos, parece que os dois estão falando de assuntos diferentes. Nicodemos é mestre, é um cara, é um conhecedor da palavra, é uma liderança. A Bíblia diz que ele era um príncipe. A palavra príncipe aí quer dizer que ele era filho de rei. Quer dizer que ele era uma liderança forte dentro do povo de Israel. E ele, sendo essa liderança, ele também participava de um grupo de pessoas que comandavam o país e que tinham uma visão teológica do que estava acontecendo. Hoje estava eu, Gustavo, Charles, a gente estava trocando uma ideia e a gente estava falando justamente disso, dessa impossibilidade do homem de dizer qual é o próximo passo de Deus. O que ele vai fazer? Junto um bando de teólogos, Gustavo, graças a Deus, aleluia, eu agradeço a Deus por isso. Gustavo é nosso professor de escatologia bíblica. Amém, amados? Aqui, graças a Deus é ele, não eu. Porque escatologia é um negócio difícil pra caramba. Na minha opinião, ele acha facílimo. Eu sinto assim que ele... Entendeu? É mole. Então é um negócio assim que você tem muitas linhas de pensamento e cada linha que a gente estava conversando, cada linha difere completamente uma linha da outra. Você tem uma turma de teologia e você tem que falar para eles o que vai acontecer para frente. Não, vai acontecer para trás, basta você estudar a história. Mas o que vai acontecer para frente é complicado. A Bíblia tem, a Bíblia não entra em detalhes, não fala o nome de países. A Bíblia lança numa linguagem profética aquilo que Deus achou que nós deveríamos saber. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Na época da vida de Jesus também não foi diferente. Na época da vida de Jesus, os caras tinham tudo descrito como é que ia ser o Messias. Eles sabiam direitinho como é que ia ser. O Messias ia vir, ia reinar em poder, ia derrubar todas as forças contrárias, iria dominar todo mundo, iria acabar com tudo. Eles sabiam todos os detalhes em relação. Tinha que ser da família de Davi, tinha que ser nesse mesmo Evangelho de João. A gente vai ver depois Nicodemos numa discussão no Sinédrio, as pessoas querendo prender Jesus, mandaram soldados para prender Jesus, está lá descrito no capítulo 7, mandaram soldados para prender Jesus, soldados foram lá prender, chegaram lá para prender ele estava pregando. Aí conforme os caras foram prender eles, começaram a escutar ele pregar. Começaram a escutar ele ensinando, no meio do caminho os caras pararam, Jesus pregou, os caras ficaram de boca aberta olhando, Jesus foi embora, aí os caras voltaram. Aí quando voltaram para os fariseus, eles perguntaram para os soldados, né? Mas vocês não prenderam o cara, vocês não foram lá para prender? E
disseram, quem pode prender? Aleluia. Pausa técnica. Amém. Beleza? Está tendo som lá? Na transmissão? Só pela caixinha de som. Hã? Só pela caixinha de som. Está sem som, Gustavo, ali embaixo. Não está sem som na internet. Não está ajudando a internet. Essa queda de luz está fazendo a internet ir e voltar, não está tendo, está tendo som. Amém. Mas as pessoas Quem está que feliz? estão na sala estão ouvindo Amém. pela caixinha de som. Amém. Quem está feliz porque veio ao culto? Amém. Então a galera que está lá embaixo está escutando o culto pelo som. Então a galera que está embaixo, graças a Deus que vocês vieram no culto. Amém. Quem ficou em casa para ver pela internet não vai ver. Amém. Que é difícil tomar uma Santa Ceia pela internet, que estamos escutando. A gente chega lá, pode ser que. Não sei. Então, olha para mim aqui, todo mundo, por favor. Quem está ligado, diga amém. Então, na época de Jesus, eles tinham a ficha toda de como é que ia ser. Eles tinham exatamente a visão de como seria a vinda do Messias. E aí eu até vi uma vez, eu ouvi uma vez o pastor Rubens, né? O Rubens falando, achei engraçadíssimo, ele disse o seguinte, ele inventou isso, ele inventou na cabeça dele. Ele disse que estava lá os fariseus, os escribas, sacerdotes, numa reunião, todo mundo nervoso e tal, discutindo, aí uma turma passando lá fora, uma barulheira danada. Eles disseram assim, manda aquele pessoal parar. Cara, mas o que é? Não, manda eles pararem. A gente está aqui vendo uma coisa importante sobre a vinda do Messias. E está essa turma fazendo essa barulhada, essa confusão toda lá fora, essa multidão. Quem é esse pessoal? É o tal de Jesus aí. Ele disse que não vai parar não. Amém? Ele inventou isso, mas é real. Estava todo mundo ali discutindo as questões escatológicas da época, porque ninguém sabia exatamente como iria ser. E ninguém sabe exatamente como vai ser a volta. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Nós temos algumas coisas que ele falou. Sabemos que vai ser instantâneo, sabemos que ele virá e governará em glória. A gente sabe algumas coisas, mas não sabe tudo. E não é para a gente saber. E aqui ele está falando que aquele que não nascer de novo não vai ver. Ele está dizendo que a pessoa não vai ver o reino. Eu já falei inclusive sobre isso aqui. Não é que ela não vai entrar, ela não vai nem ver, e ela não consegue ver como Nicodemos não estava conseguindo ver. Jesus estava falando de novo nascimento e tal, mas como é que esse negócio aí tem que voltar para a barriga da mãe? Como é que pode uma pessoa já sendo adulta voltar para a barriga da mãe? Jesus, poxa, cara, tu é mestre em Israel, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Outra coisa que Jesus fala aqui é questão de nascer da água e do Espírito. Quem está me ouvindo? Amém. E eu sempre ouvi, aprendi na igreja evangélica, aqueles que me ensinaram, sempre falaram da água e do Espírito assim, a água é o batismo nas águas, o Espírito é o batismo do Espírito Santo. Amém? Eu ouvi isso. Mas quem está disposto a renovar esse entendimento? Amém. A palavra que está aqui, água, não está falando, que Jesus falou, ele não está falando da água do costume dos cristãos. Até porque Jesus não era cristão. Amém? Amém. Não sendo cristão, ele não estava falando de uma religião cristã. Então não tem pé nem cabeça dizer e falar que uma pessoa tem que nascer da água. Então ele está falando na realidade de um entendimento judaico, um entendimento da época, de que a água é a lavagem pela palavra, como está lá. Abre para mim, por favor. Efésios. Legal. Ai, que susto. Efésios 5:26. Pensa que não chama, cara. Efésios 5:26.
purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo está falando de marido e mulher. Ele está falando que o homem santifica a mulher pela lavagem pela água. O que quer dizer isso? Que ele dá um banho na mulher? Não. Escova? Não. Está falando que é a lavagem pela água da palavra de Deus. Então o homem e a mulher são guiados pela palavra. O cara que conhece a palavra, até na época, eram os caras que estudavam, eram mais letrados que as mulheres. Era difícil uma mulher ser alfabetizada, quem está me escutando. E aí, se o homem tem que ensinar a palavra para a mulher e trazer a palavra, o homem é um sacerdote da casa. Isso é um princípio de Deus. Quem está me escutando? Os homens estão me escutando, dê glória a Deus. Então, nós somos sacerdotes, nós levamos para casa alguma coisa, um princípio. Somos nós que levamos os princípios de Deus para dentro de casa. Isso não cabe à mulher. A mulher cabe ser lavada por essa água, por esses princípios que nós recebemos de Deus e estudamos. Então Jesus, quando ele fala nascer da água e do Espírito, ele está falando de nascer da palavra e de alguma ação que vem do alto. Muda bastante essa. Então ele não está falando de baixinho nas águas, ele está falando de um ato de Deus e de uma palavra de Deus que toca na pessoa e transforma a pessoa. Nascer de novo, que eu vou chamar agora de regeneração, é uma regeneração, significa que era uma coisa antes e passa a ser outra depois. Quem já experimentou essa sensação aqui? Amém. Receber uma palavra e depois dessa palavra mudar completamente o entendimento. Amém. Isso aconteceu comigo. Não é que tenha sido uma tese teológica, nada disso. É uma palavra simples. Para falar a verdade, uma palavra de Deus que parece que abriu a porta, eu comecei a entender. A palavra, eu me lembro até hoje, vou dizer qual é, espero não cansar os irmãos, está lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu ouvi essa palavra, comecei a chorar e tudo mudou na minha vida até hoje. Tudo começou a mudar o meu entendimento, aquilo me incomodou, aquilo me assustou, eu não queria, sabe? Meu Deus, vou virar fanático, crente, tá amarrado, tá maluco, eu tenho cérebro, eu não sei igual esses caras, não tenho cérebro, não vou me deixar, e aquilo começou uma luta dentro de mim, que levou anos, até que alguma coisa começou a crescer dentro de mim e as circunstâncias em volta de mim, eu comecei a olhar para essas circunstâncias de uma outra maneira. Depois que você entra nesse processo de regeneração, aonde a palavra de Deus, essa água, quando você nasce da água, dessa palavra rema de Deus e dessa ação de Deus, muda alguma coisa, mas não quer dizer que você está liberto, não quer dizer que você mudou, não quer dizer que você está convertido. Se você fumar, você continua a fumar, você continua vivendo do jeito que você vivia antes. Não mudou, aparentemente não mudou nada, mas de fato mudou tudo. Quem está me escutando, diga amém. Porque a palavra de Deus entrou e começou um processo de regeneração em você. E esse processo começa hoje, em nome de Jesus. Muita gente vai ficar aqui dentro, em nome de Jesus, vai ficar liberto da culpa. Quem está me escutando? Porque muitos entendem que a partir do momento que você entra no processo de regeneração, você tem que apertar um botão e dizer, clique! Agora eu sou bom, sou santo, sou paciente, sou equilibrado, nunca mais eu erro, não falo mais palavrão, não bebo, não fumo, não cheiro, não falo. Agora eu sou o cara, não sinto mais nada, eu sou inodoro. Não cheiro nem fego.
Sério? O cara acha que vira um it, um negócio, entendeu? E não funciona assim. O processo não é esse. O processo apenas começou. A transformação de vida, ela está em andamento. E começa uma batalha, e começa uma luta, e começa uma queda de braço entre você e a vida. As coisas começam a acontecer e o seu entendimento começa a mudar. Quem pode glorificar Deus por isso? Quem crê no que eu estou falando hoje aqui? Então há uma modificação no espírito, mas eu pergunto, há uma modificação? O ser humano é composto de espírito, corpo e alma. Vamos colocar assim, corpo, alma e espírito. Fala comigo, corpo, alma e espírito. Então há um processo de regeneração. Começa no espírito. Antes você estava sendo comandado por alguma coisa. Agora você passou a ser comandado por outra. Isso é um processo. E hoje eu queria levantar uma questão que eu acho bastante interessante, para a gente quebrar alguns mitos aqui. O primeiro, que o homem ele tem essa característica una e trina. Fala comigo, una e trina. Assim como o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Mas são quantos deuses? Quantos deuses? Quantas pessoas? Pastor, como é que é isso? Isso é um mistério. Entra no Unifom, você vai estudar pra caramba uma coisa chamada deontologia, que é o que estuda esse negócio. Você vai estudar pra caramba para entender essa questão da Trindade, e no final de 4 anos, quando você concluir, você vai descobrir que você não entendeu ainda. Amém? Então isso é só para você ficar mais tranquilo. Em compensação, você vai conhecer um monte de coisas sobre isso. Mas é muito interessante esse estudo. Mas uma das coisas muito importantes é que o homem também é uno e trino. Somos um homem só, uma pessoa só. Nós não somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito são uma coisa só em nós. Quem está me escutando? Esses dias, durante um estudo bíblico, teve uma pessoa que me perguntou: pastor, como é que fica a alma depois da morte? A alma, o corpo, o espírito são juntos. Não fica a alma num lugar, o espírito vai para outro. O corpo tem um texto na Bíblia que diz assim: e o corpo vai ao pó, a matéria vai ao pó, e o espírito volte a Deus. Ali está no imperativo. E que o espírito volte a Deus. Não é uma coisa assim, o espírito vai para um lado, o corpo. Não. Quando nós ressuscitarmos, ressuscitaremos como homens completos. Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado: você não ressuscitará como um fantasma. Isso é bem importante, porque nós não somos espíritos, amém, amados? Então nós não acreditamos na imortalidade da alma nesse sentido. A alma não fica vagando por aí. Nós saímos de uma dimensão de tempo e entramos numa outra dimensão de tempo. E hoje no estudo bíblico eu não vou falar disso. Mas uma coisa importante é nós entendermos que essa regeneração, ela também vai ter que atingir as 3 coisas: o corpo, alma e espírito. E eu acho importante, hoje eu vou conversar um pouco sobre isso, para a gente quebrar alguns paradigmas. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Quem está ligado, diga amém? Amém.
não bebas mais água. Não beba mais água só. Não, vou continuar. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Deixa eu ligar. O apóstolo Paulo, ele está virando para Timóteo. Quem acredita que Deus é poderoso para curar? Amém. Alguém aqui já experimentou? Eu já experimentei. Experimentou uma cura sobrenatural de Deus no seu corpo? Amém. Levanta sua mão bem, ó. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu já, e muitos aqui já. E isso é perfeitamente possível e acontece muito, muito. Amém, amados? Não apenas eu já tive a experiência de ser curado, como de ser usado por Deus para curar. Agiso direto, tem até comigo. Tá? Não, sério, é sério. O apóstolo Paulo aqui, então, ele poderia dizer: Timóteo, beba o que você quiser, o negócio é que eu te curo agora em nome de Jesus. Mas é isso que ele fala? Ele manda, veja bem, depois ele fala, ele toma um pouco de vinho. Tem gente que entende isso, o seguinte: libera geral, vou encher a cara. É evidente que ele não está dando aqui a direção. O cara ia morrer de cirrose, caso. Não, ele não está dando a direção. Quem está me escutando? Do vinho, porque o vinho é saboroso, que realmente é. Porque o vinho é gostoso, realmente. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que o vinho é sobrenatural da alegria. No Antigo Testamento ele poderia dizer: toma o vinho para que se alegre o seu coração. Ele não está falando isso. Hora nenhuma. Ele está dizendo, ele está falando de um poder medicinal do vinho que acreditava-se naquela época, e ainda acredita-se hoje, que o vinho tem algumas substâncias e tal que podem ser benéficos para a saúde. E o apóstolo Paulo, parece que alguém tinha falado alguma coisa em relação à água daquela região onde Timóteo estava, que a água não era muito legal e tal, e começou a dizer para ele tomar um pouco de vinho também, não ficar bebendo só água. Ele deu um conselho medicinal. Mas a minha pergunta, vamos esquecer esse negócio de vinho, eu não vou ficar discutindo isso. O que está em discussão aqui é por que Paulo está tratando do discípulo deles de uma questão do corpo. Por que o pastor pode virar de repente uma pessoa e dizer: cara, tem que fazer uma dieta, brother, está ficando muito gordo, tu está comendo errado. Quem está me ouvindo? Brother, está comendo errado. Da maneira com que você está cuidando do teu corpo, você está arrumando um problema. Você tem que fazer uma atividade física. Você tem que tomar tal e tal remédio. Vai ao médico. Pastor, mas existe o poder de Deus, você não pode botar a mão? Pô, claro que sim. Eu não estou invalidando nem o apóstolo. Quantas vezes o apóstolo Paulo e o próprio Timóteo foram usados biblicamente para curar? Então a gente não está invalidando a questão da cura espiritual. A gente está dizendo que há um princípio, existe um princípio de você cuidar do corpo, de você tratar com o corpo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fala para o teu irmão do lado, essa palavra de transformação. Há alguma coisa que você tem que... Existem coisas que você tem que fazer, porque esse corpo te foi dado por Deus. Ah, pastor, mas o corpo vai ficar... Eu sou um homem de Deus. Eu também era um homem de Deus de 160 quilos. Era um grande homem de Deus naquela época. Amém, amados? Se eu não era um grande homem de Deus, eu pelo menos era um homem de Deus muito grande. Muito grande. Muito grande. E o que acontece? Eu sou um pequeno homem de Deus atualmente. O que acontece? Ah, pastor, mas isso não... Olha para mim. Quando você... O que eu falei? Que o homem é uno e... De novo, tem gente que não está falando. O homem é uno e... Trino. Se eu desequilibrar a minha relação com o corpo
muda a minha relação com a alma e com o espírito? Sim ou não? Ou o corpo não tem nada a ver com a alma e o espírito? É claro que muda. É claro que muda. A tua relação com o corpo, se você é uma pessoa que não cuida do corpo, vou dar um exemplo crasso, grosso, que se você é um homem, uma mulher que não toma banho, isso vai influir no teu casamento. Quem está me escutando? Se você é um estudante e você não se cuida e você não toma banho, isso vai influenciar nas tuas notas. Amém? É evidente, a nossa relação com o corpo, se você não corta suas unhas, o teu professor de jiu-jitsu ou de judô vai dizer para você que você não pode treinar. Porque corpo é alma e espírito. Aí se você não treina, ou se você não se cuida, ou se o casamento vai mal, pastor, não sei o que a minha mulher tem que ela não me quer mais. Irmão, quem está me escutando, diga amém. Quem está ouvindo a voz de Deus nesse lugar? Eu citei um exemplo grosso, eu sei que talvez até, graças a Deus, não é um, mas que não é pelo menos não é uma epidemia na nossa igreja. Agora passa a ter alguns casos isolados. Mas não é uma epidemia. Eu vejo que existem pessoas que espiritualizam tanto a sua vida. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou então eu não tenho que ter uma vida com a minha mulher. Não, você tem que ter uma vida sexual com a sua mulher. A mulher tem que ter uma vida sexual com o homem. Quem está me escutando? Se os dois são casados, tem crianças aqui de uma certa idade que já podem escutar bem pior do que isso nas escolas, né? Aqui vocês estão ouvindo na igreja. Então o homem e a mulher são casados, têm uma vida sexual, e é para ter, que pode glorificar Deus. É para ter, não é para não ter. E são dos manjares de Deus. São coisas que Deus nos dá. E que Deus diz, olha, é para ter. Existe saúde, existe equilíbrio, existe bênçãos que vão ocorrer por isso. Existe o tempo disso acontecer. Qual é o tempo disso acontecer? No tempo do casamento. Então, a gente, essa espiritualização da vida, com tantas coisas, pode estar apontando no lugar errado. Fala a pessoa que está do teu lado, irmão, cuidado para não ficar santo demais. Existe um excesso de santidade aí que não é de Deus. E eu estou falando seríssimo. Por quê, pastor? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque isso vai comprometer a tua alma. Isso vai comprometer o teu psique, a tua relação. Se você é uma pessoa que não namora com a sua esposa, quando eu falo namorar, agora eu estou num sentido mais amplo. Quem está me ouvindo? Não estou falando só de sexo, eu estou falando de namorar, de sair, de passear, de ir ao cinema, de dar uma volta, de ter um momento juntos, de ouvir uma música, de sentar para ouvir, ver um filme, estarem juntos. Quem está me ouvindo? Namorar algo bem mais amplo. Quem está me ouvindo? Estou falando sério, não é brincadeira, tá? Se você não se dá esse tempo, por exemplo, é óbvio que você está comprometendo o casamento como um todo. E aí a gente começa a caminhar para um lugar que é justamente as questões da alma. Porque a alma também faz parte. Se você não cuida da alma, você arrebenta com o teu corpo. Por exemplo, uma pessoa que encontra somente prazer quando bebe, está com um problema sério. Uma pessoa que só encontra prazer em comida, está com um problema sério. E esse problema passa pela alma e destrói o corpo. Quem está entendendo a integração dessas três coisas?
Pastor, mas eu sou nascido de novo. Eu toquei, eu vi Jesus. Jesus falou comigo. Cara, mas agora começou o processo. Não conheço uma pessoa que destrua mais o próprio corpo do que uma pessoa que não tem Deus. Para e pensa no que eu estou falando. Existe a pessoa que se distancia de Deus, ela passa por um processo de destruir o próprio corpo. Ela não tem limites para nada, ela come qualquer coisa, ela bebe demais, ela usa drogas. Por quê? Porque ela não tem essa sintonia, essa unidade com o Espírito. E aí eu já estou falando de um Espírito nascido de novo. Por que eu falo de nascido de novo? Nascido de Deus, nascido do alto. Alguma coisa que Deus fez e tocou. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu era mundano, eu fumava cigarro. Na minha época, quando eu estou falando de 25 anos atrás, o uso do cigarro era muito mais, do tabagismo era muito maior do que é hoje. Está me ouvindo? Todo mundo fumava. Era uma coisa horrível. O mundo era uma chaminé. Quem está me ouvindo? Na minha sala de aula, no 2º grau, eram 50 alunos. Desses 50 alunos, pelo menos uns 35 fumavam. Entre 15 e 18 anos. Hoje, deixa eu ver, quem ou está fazendo ou acabou de fazer o 2º grau por aí? Pode levantar. Tinha quantos alunos que fumam em sala? Em cada 100? 2, 3, 5. Cigarro, careta. Falou de maconha. Maconha. Cigarro, careta. Hollywood. Pois é, agora olha para mim, galera. Quando eu passei pelo processo de regeneração, eu fui no. Quem está me ouvindo? Tive um encontro com o Senhor num dia, saí do encontro, entrei no carro, acendi um cigarro e fui embora para casa. Entre aquele momento e o dia seguinte, eu devo ter fumado uns 10 cigarros. Quando chegou no dia seguinte, eu parei na frente do espelho, olhei para mim e vi uma coisa que eu nunca tinha notado, que o meu bigode estava amarelado. Eu notei que os meus dedos estavam amarelados. Eu notei que os meus dentes estavam escuros. Quem está me entendendo? Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha percebido. Quando eu entrei no processo de regeneração, de novo nascimento, o Espírito do Senhor, Deus entrou em mim, eu comecei a olhar e dizer, cara, eu estou feio pra caramba. Melhorei alguma coisa, minha irmãos? Estou no processo, quem está me escutando? Estou no processo. Então, mas aquele choque de ver aquelas coisas em mim, eu disse, pô, tem que parar de fumar. Para de fumar. O cara que está acostumado a fumar quase 3 maços por dia. Para. Difícil, cara. Alguém aqui já fumou cigarro? Pô, levanta a mão aí, galera. Pô, eu vou ficar só eu aqui de mão levantada. Então, quem teve dificuldade de largar? Não é com ele não, cara. A guerra, o negócio. Gente, a Gislane fumou. Revelação. Lembrei, você entrou. Isso. Às vezes eu tinha 7 anos de idade, pegou uma carteira inteira de cigarro, se trancou no banheiro e fumou. Caiu dura. Memórias da X. Então, fala comigo. Cuidar do corpo. Fala de novo. Cuidar do corpo. Porque isso envolve a alma e o espírito. Estou falando sério, galera. Hoje é dia de mudança.
Fala comigo, já é dia de começar a dieta. Aproveita que amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de buscar. Ah, mas pastor, não tem dinheiro para fazer academia. Pô, cara, inventa. Pega o jiu-jitsu, procura o Gilson, aquele orelhudo ali. Entendeu? Kickboxing, judô, futebol, ciclismo. Hã? Tá lá. Boa, Samuel. Se você não encontrar um esporte que você se adeque, pega uma vassoura. Vai limpar a casa. Se você não deixar você fazer isso em casa, pô, vem pra igreja. O Charles arranja um jeitinho. Tá dando. Quem está me ouvindo? Fala comigo, dias de mudança. Alimentação. Irmãos, na nossa igreja, a gente, olha para mim, a gente não proíbe bebida alcoólica. Amém, amados? Aliás, nem bebida alcoólica nem nada. Só vou dar uma palavra para vocês. Esse negócio mata, tá? Por acaso, também mata. Ah, mas o vinho tem propriedades medicinais? Sim. Você toma uma taça de vinho, 2 taças de vinho. Agora, se você tomar vinho, uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho todo dia, você vai morrer de cirrose. Deus falou isso comigo, minha mãe. Amém? Amém? Palavra fresquinha, vindo do trono de Deus. Fala para o teu irmão do lado, mesmo se aplica a cerveja. Fala para a igreja toda, e mesmo se aplica a Coca-Cola. Vou começar a sapatear aqui, ó. Coca-Cola mata, mano, velho. Coca-Cola mata. Açúcar, fala pro teu irmão do lado. Açúcar e cocaína, estou no mesmo clube. Fala. Açúcar alimenta células cancerígenas. Açúcar. Diabetes, tem problema nos rins também. Fígado. Açúcar é um problema. Corta o açúcar. Pastor, eu vou morrer. Não vou morrer, não, eu prometo. Se você morrer, vem cá. Dá conversa com Deus. Vamos lá. 2. Alma. Romanos. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, por favor. Pode ler, Slash. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também. Não. 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, essa questão de conformar é entrar na forma, ou ser fabricado de acordo com a forma. Uma pessoa conformada é a pessoa que entrou na forma e se ajustou. Então o apóstolo Paulo ele fala da gente não ficar nessa forma, não aceitar a forma do pensamento, do entendimento que o mundo dá. Quando você recebe o toque do Espírito Santo,
começa a haver um processo dentro de você de olhar para tudo que está na volta e você começar a rever tudo aquilo que você entendia, ou tudo aquilo que você percebia do mundo, começa a ter um outro significado, e é para ter. Eu lutei muito com isso, porque eu não queria isso. Era mais fácil, até hoje eu luto com isso. Até hoje eu luto com a proposta mundana. Até a proposta mundana de ser marido, a proposta mundana de ser pai, a proposta mundana de ser membro de igreja, de ser pastor. Eu luto com isso porque eu não quero. Ah, existe proposta mundana de ser pastor? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Existe proposta mundana de ser crente? Sim ou não? Sim. Claro que sim. É uma proposta do mundo de você guardar aparências, de você ser cheio de usos e costumes, ficar enganando todo mundo. A mesma coisa o pastor manipulando, jogando, entrando no sistema religioso. O sistema religioso hoje, ele é tão perigoso quanto o sistema religioso da época de Jesus e contra o qual Jesus se levantou. Olha para mim. Eu já contei isso para várias pessoas aqui, mas eu vou contar hoje aqui. Eu vou contar hoje aqui porque eu vivi isso hoje, aqui embaixo. Hoje é meu aniversário. Alguém sabia disso? Bom, aí, quando eu, óbvio que é legal pra caramba a gente fazer aniversário, e veio várias pessoas me mandaram textos, muito legais, falando coisas muito bacanas para mim. Quando eu cheguei aqui na igreja, várias pessoas me abraçaram, me beijaram. Pastorzão, pastor, que legal. É evidente que isso é legal, gostoso. E eu, quando saí dali, eu fui fazer uma coisa que eu sempre faço antes do culto. Me separo um pouquinho e vou orar. E eu fui lá no meu gabinete orar um pouco e comecei a falar com o Senhor. Falei, viu, Senhor, eles estão vendo só você, tá? Eles estão abraçando você, não estão me abraçando. Eles estão beijando você, não estão me beijando. Na minha casa eu estive lá. A Olívia, ela me beijou. A Joana estende o bracinho para mim. Tudo bem. Mas eu vejo que muitos que vieram me abraçar e me beijar estavam me abraçando e beijando Jesus. Quem está me ouvindo? Vocês não têm ideia do ser humano desprezível que eu sou, se o Senhor seja mim. Então tudo que vocês veem de bom e que é legal é o Senhor. Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado. Isso é renovação do entendimento. O meu e o teu. Amém? E esse processo começou em mim quando eu estava no começo do ministério. A nossa igreja fez 1 ano. Algumas pessoas sabem disso, outras não. Muita gente nova na igreja, então eu vou contar. Nosso ministério, meu e da Giza, a gente estava com 1 ano de igreja independente, já era pastor há uns 4 anos. Não sei se o Bill e a Érica vão lembrar disso. Aí eu resolvi fazer o 1º ano de aniversário do ministério. Amém? Como é que a gente faz? A semana do aniversário do ministério. Aí você chama o pastor da igreja A, o pastor da igreja B, aí o cara ainda vira para o cara e diz: traga o teu grupo de louvor, chama o seu irmão. Não é assim? Aí no último dia você vai salgadinho. Aí eu fui preparando as cartas convite para todos os pastores que eu conheci, que é bolo de carta assim. Falei lá com a secretária, elaborei a carta, estava sentado na mesa, né? A secretária veio, preparou as cartas e trouxe para mim aquele bolo de carta profissional. Quem está me ouvindo? A secretária saiu, trancou a porta,
Quem abriu a porta e entrou? Jesus. Jesus entrou e disse: oi, João. Eu digo: oi, Jesus. Aí, tá vendo? Estou fazendo a carta aqui para chamar o pessoal para o aniversário do ministério, do seu ministério. Festa para você. Disse: João, festa não. Festa não para mim não, festa para você. Você que está comemorando aí, cara, para você ficar importante na igreja. Eu disse: não, Jesus, não, você não está entendendo. É para você, Jesus, que eu estou fazendo isso. Ele disse: não, poxa, irmão, para você, cara. Mas aí ele me matou. Ele disse assim: mas não fica triste não, eu venho na tua festa. Eu vou vir na tua festa. Eu digo: a festa não é minha, cara. A festa é tua. Ele disse: João, para com isso. Pode fazer a tua festa aí que eu vou vir. E foi embora. Me largou em crise, né? O que eu fiz? Rasguei as caixas de carta todas. Chamei a secretária: não vou fazer mais nada disso. Joga essas cartas tudo fora, não vou fazer. Vocês conhecem qual é o dia do aniversário do nosso ministério? Quando que a gente fez festa de aniversário aqui? Nunca! Não tem festa de aniversário no nosso ministério. Não tem? Porque Jesus disse que eu falei: cara, se eu tiver que fazer festa, eu faço para você. Eu vou fazer festa para quem? Para mim? Eu vou fazer festa de aniversário para mim? É legal. Eu gosto quando a Olivia vem, ou quando vocês vêm e me abraçam, mas eu sei que vocês estão abraçando o Senhor. Porque é impossível vocês gostarem de mim. É impossível. Quem está me entendendo? Quer falar? Não, mas é exatamente o que você está falando. O fundamento fez fazer um monte de coisa para o Senhor. Às vezes está chamando a atenção, os dois estão conversando aqui, rindo pra caramba. Eu também fico assim. Fala comigo: isso é renovação no entendimento. Renovação no entendimento é quando você recebe uma pessoa na tua casa que antes você fugia dessa pessoa e o cara é um bandido. Você recebe na tua casa, Jesus vai lá e cura o bandido e ele deixa de ser bandido. Quem está me escutando? Fala comigo: renovação do entendimento. Fala: renovação do entendimento. É quando tudo que você não tem, tudo que você tem não é mais teu. Nem a tua vida. Então, quando o Espírito chega, começa um processo de transformação que tem que passar pelo corpo e tem que passar pelo psique. Tem que passar pelo teu entendimento que o teu casamento não é mais teu. A esposa que está do teu lado, você não tem que... Quando Saul foi formar o exército dele, a Bíblia diz que ele saiu e buscou os melhores soldados em todas as tribos de Israel. Quem está me ouvindo? Quando Davi formou o exército dele, foi para a caverna de Adulão e se encheu lá de traficante não tinha na época, mas tinha ladrão, bandido, gente bebedora, prostituta e tal. Com esse grupo, foram as pessoas que Deus deu a ele. E com esse grupo, Deus havia escolhido ele. E aquele grupo. Isso é renovação do entendimento. A renovação do entendimento é quando você quebra na tua vida todos os parâmetros que o mundo te dá. E você começa a buscar no Senhor o entendimento que Ele quer te dar, da existência.
A minha existência mudou de sentido por causa da regeneração. O meu casamento mudou de sentido por causa da regeneração. A minha vida com a minha esposa, o meu relacionamento com filhos, a minha relação com o trabalho, com o dinheiro, com a riqueza, com a doença, com a dor, com a perda, com a traição, com o perdão, mudou. Mudou por causa de quê? Mudou porque eu sou bom? Porque eu sou bonzinho? Não, eu sei a criatura miserável que eu sou. Mudou porque houve uma ação do alto em mim. Quem está me escutando? E a água, que é a palavra transformadora, mudou a minha vida. E aí é uma mudança no corpo. E quem me conhece sabe que esse corpo é bem diferente de quando eu me converti. Quem está me ouvindo? Muita coisa mudou em mim. O corpo mudou. A maneira com que eu lido com o meu corpo mudou. A maneira com que eu lido com a minha alma, o meu entendimento das coisas. Sentimentos, fala comigo, sentimentos. Entendimentos. Cultura. Fala comigo, conhecimento. Pastor, isso muda? Claro que muda. Tudo muda de sentido. Tudo muda de propósito. Inclusive intelectualidade. Tudo muda de propósito. Profissão. Negócios, trabalho. Tudo muda de sentido. Por quê? Porque Deus está governando. Entrou para governar. E se Ele entra para governar, tudo tem um outro sentido. Então, uma pessoa, quando se converte, ela passa por 3 etapas. Primeiro, fala comigo, igreja, regeneração. Segunda etapa, conversão. Terceira etapa, transformação. Fala comigo, regeneração, conversão, transformação. Então, quando uma pessoa é tocada pelo Espírito, por Deus, ela está salva, mas ela não está liberta. Ela está salva, mas ela não está curada. Ela está salva, mas a vida dela ainda não foi transformada. Aí começa um processo, uma batalha, em que Deus não faz sozinho. É você e Ele. Vou falar uma coisa interessante, um pas de deux. É um balé a 2. É um trabalho a 2. Você e Deus. Os dois dançam juntos. Quem está me escutando? Há uma caminhada em que os dois, você faz e Deus responde. Você pede e Deus fala. Você cai, Deus ajuda você a se levantar. Sabe, Deus, você pensa assim, estou me afastando de Deus. Aí você pensa assim, Deus está se afastando de mim. Deus diz, não, eu estou parado, você que está indo. Aí você começa a construir, Deus começa a se revelar para você. Ele começa a mostrar a face dele para você. Ele começa a mostrar o que ele pode, o que ele quer, o que ele deseja. Hoje, Deus está se revelando a você um pouco mais. Hoje, você vai saber que você está num processo de caminhada, em que você vai ter que tomar decisões de como que você entende a sua vida. Você vai tomar decisões. Eu também tive muitas coisas e eu vou dividir com vocês aqui agora. Muitas situações da minha vida, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, perdoar. Eu não conseguia perdoar. O homem natural não perdoa. O homem carnal não perdoa. Só quem perdoa é o homem nascido de novo por causa do novo nascimento. Não por causa dele. Não por causa da carne. Mas por causa daquilo que o Espírito de Deus gera nele, ele consegue perdoar. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu não conseguia perdoar. Então algum pastor virou para mim e disse assim, João, eu falava, cara, não dá, pô. Não dá. Quando o cara merece, eu perdoo. Mas quando ele não merece, eu não perdoo. O cara tem que merecer ser perdoado. Aí o cara disse, João, como é que o cara vai merecer ser perdoado? Ninguém merece ser perdoado. Quem está me escutando? Claro que ninguém merece ser perdoado. Nós temos que perdoar justamente porque a pessoa não merece.
Claro que não merece. Quem merece é Jesus, que a gente perdoa. Porque nós fomos perdoados sem merecer. Quem está me escutando? Porque nós fomos perdoados sem merecer. Então a gente precisa perdoar. Ele falou para mim: João, faz a forma que Deus enche. Eu olhava para minha mulher e dizia: eu não amo essa mulher, eu não amo, não amo, não amo, não amo. E Deus falava comigo: João, lembra, faz a forma, Deus enche. Quem está me escutando? Faz a forma. Eu não aguento, não consigo olhar nem para a cara dela. João, faz a forma. Aí eu fazia a forma dentro de mim. Em nome de Jesus eu vou amar. Em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou perdoar. Em nome de Jesus eu vou me entregar. Em nome de Jesus eu vou... E aí eu criava uma forma vazia, porque eu não queria nada daquilo. Estava vazia a forma. Mas aí Deus vinha me encher de poder. Aí hoje eu olho para minha mulher e digo: eu sou apaixonado por essa gata. Quem está me ouvindo? Tira o olho, ela é minha, tá? É sério. Porque Deus fez isso comigo. Pessoas que eu não perdoava, eu perdoo. Pessoas que eu tinha dificuldade, não tenho mais. Pessoas que me fizeram mal, quem está me escutando, eu hoje faço questão de fazer o bem. Pessoas que falaram mal de mim, que se levantaram contra mim, já voltaram a mim muitas vezes pedindo ajuda. E a minha mão estava sempre estendida para ajudar. Quem está me escutando? Então, tapa na cara do diabo, porque ele para do meu lado e diz assim: aproveita agora, pisa, pica, dá um soco na cara dele. Eu disse: agora é a hora de eu dar um soco na cara do diabo. Seja lá quem for inimigo, pode me procurar que eu ajudo. Quem está me escutando? Fala para o teu irmão do lado: renovação no entendimento. Quem pode glorificar Deus? Vamos orar? Quem quer renovar sua aliança com o Senhor hoje? Quem gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo? Fala comigo: eu quero andar para frente. Corpo, alma e espírito. Um só. Dirigidos por você. Vamos fazer isso hoje? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de tomadas de decisão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.